Agora sim, vamos continuar. Então, seja alfa e beta planos não paralelos e N1 e N2 os vetores ortogonais a alfa e a beta, respectivamente. Lembre o seguinte, pessoal, dado um ponto, né, e um vetor ortogonal a esse, dado um ponto e um vetor, você consegue achar um plano que passa por esse ponto e é ortogonal a esse vetor. Vamos lá. Então, a gente tem aqui dois planos, alfa e beta. O que são planos não paralelos? São planos que acabam se interceptando, né? Então, planos que são paralelos são planos que não se interceptam. Planos paralelos se interceptam. Se eles não forem coincidentes, a interseção deles vai ser uma reta infinita. Lembra que o plano é infinito. Então, se você tem dois planos que se interceptam, você acaba tendo que a interseção deles é por uma reta infinita. Então, o que acontece aqui, gente? Olha só, eu fiz um desenho aqui, vou tentar reproduzir para vocês. Suponha que você tenha um plano aqui, um plano assim, aqui, aqui e aqui. Um primeiro plano. E suponha que eu tenha agora um segundo plano interceptando esse aqui. Lembra que o plano em si ele é infinito. Tá? O plano ele é infinito para todos os lados dele. Aí você pode perceber aqui nesse caso que se eu tenho dois planos se interceptando, a interseção deles acaba sendo uma reta. Você acaba tendo uma reta aqui. Tá? A interseção de dois planos acaba sendo uma reta. O que acontece aqui então, pessoal? Suponha que aqui seja o plano alfa e aqui seja um plano beta. A interseção deles acaba sempre sendo uma reta. A ideia é o seguinte, a ideia é que se você pegar essa lateral desse plano aqui e essa lateral desse plano aqui, você acaba tendo uma figura assim. Você acaba tendo alguma coisa nesse sentido. Deixa eu tentar seguir assim. E assim. Eu queria que vocês enxergassem dessa maneira aqui. O que a gente vai aprender a calcular nesse primeiro momento é qual vai ser a medida desse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, na verdade, vai ser o ângulo entre os planos alfa e beta. Seria essa a ideia. Então, você acaba tendo aqui um plano alfa e um plano beta. Se eles não forem paralelos, eles vão se interceptar. Lembra que a interseção é uma reta infinita. Tá? É uma reta infinita. Porque quando eu desenho um pedaço de um plano assim, eu só estou pegando uma fração dele. Um plano ele é infinito para todos os lados. Pensa uma mesa infinita para todos os lados. É um plano, seria isso. Então, se tem dois planos que se interceptam, automaticamente a interseção deles vai ser uma reta que vai ser também infinita. Essa é a lógica da coisa. O que a gente vai calcular aqui vai ser qual que é o ângulo entre esses dois planos aqui. Se você fizer um corte no plano, você consegue enxergar, suponha que eu pegue essa reta aqui, esse corte e esse corte aqui. Você acaba tendo esse ângulo aqui, que eu estou enxergando aqui. Tá? Vocês estão acompanhando, pessoal, a minha ideia aqui ou vocês não estão acompanhando? Como é que está ali? Não me dão um retorno. Estão entendendo do que eu estou falando ou não? Todo mundo entendeu que o plano é infinito? Ok. Eu só peguei, no caso, fiz um corte nele para conseguir enxergar essa lateral aqui. Aí, pessoal, nós sabemos o seguinte, quer ver? Nós sabemos que existe um vetor, que eu chamei do caso de vetor N2, que é ortogonal. Esse aqui seria o vetor N2, que é ortogonal ao plano beta, da maneira que eu defini aqui. E existe um vetor N1, que eu defini dessa maneira aqui, que é ortogonal ao plano alfa. Esse ângulo aqui, gente, ele vai ser o mesmo ângulo que está aqui.
Porque esse aqui é θ, se o ângulo entre o vetor alfa e o vetor beta é θ, se eu considerar os vetores ortogonais, esse ângulo e esse aqui vão ser iguais também. Então, para você trabalhar, para você calcular os vetores, para você calcular o ângulo entre os planos, na verdade é só você pegar e calcular o ângulo em relação aos quais os planos são ortogonais. E isso é muito bom. Eu passei para vocês logo no início, quando a gente estava tendo aula presencial ainda, que para você calcular o ângulo entre dois vetores, é só usar essa fórmula aqui, ó. Tá? É só pegar e utilizar essa fórmula aqui. Essa fórmula acaba me dando o ângulo entre dois vetores. É claro que você acaba tendo o cosseno do ângulo. Se você tem o cosseno, para você calcular o ângulo, é só pegar a parte da calculadora e achar quem? O arco cosseno. Aqui só vai ter uma variação daquela fórmula, que é o seguinte, pessoal. Eu vou me restringir a querer sempre o ângulo positivo. Dessa maneira, para eu poder garantir que o ângulo que eu vou pegar vai ser o ângulo agudo e não o ângulo obtuso, eu vou pegar o produto interno aqui em módulo. Se você pegar o produto interno em módulo, você vai ter sempre um ângulo agudo. Porque, eventualmente, se você não pegasse ele em módulo, você poderia ter o ângulo obtuso, mas eu quero sempre o ângulo agudo. Certo a ideia aqui? Então, a única variação que eu fiz aqui em relação àquela fórmula é pegar o produto interno em módulo. Como estamos? Todo mundo aí conseguindo acompanhar minhas ideias? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Vamos lá. Qualquer coisa, fique à vontade, pessoal. Vamos então fazer um exemplo aqui. Esse aqui vai ser o exemplo 6 da página 834. É um exemplo assim, nível iniciante, tá? Qual é a ideia desse exemplo aqui? Ele fala assim, determine o ângulo agudo de interseção entre os planos. Eu vou chamar de alfa o primeiro plano aqui, que seria alfa, o plano 2x menos 4y mais 4z igual a 6. E vou chamar de beta o segundo plano, que nesse caso aqui é 6x mais 2y menos 3z igual a 4. Vamos trabalhar com esses dois planos aqui. Deixa eu fazer um enquadramento melhor aqui. Isso aí. Vamos lá então, pessoal. Primeiramente, o que eu vou fazer aqui é achar os vetores em relação aos quais esses dois planos aqui são ortogonais. Aí é fácil. O meu vetor N1, em relação ao qual esse plano aqui vai ser ortogonal, ele é dado por quem? Por 2, por menos 4 e por 2. É só pegar... Só um detalhe, pessoal. Aqui, na verdade, é 4, para seguir o exemplo que está aqui no livro. Aquele exemplo que está aqui, na verdade, é 4. Isso aí. E no caso, o vetor N2 aqui em relação ao qual o plano beta é ortogonal, vai ser 6, 2 e menos 3.
Tranquilo isso aí, todo mundo? Então, o que o exercício manda a gente fazer? É só pegar e aplicar aquela fórmula aqui em cima para você calcular quem é o ângulo entre os dois planos. Aí você pode falar o seguinte, pode falar que o θ ele vai ser, na verdade, o arco cosseno de quem? Do produto interno de N1 com N2. Lembra que o produto interno é só você fazer 2 menos 4 e 4. E aqui eu vou colocar quem? Eu vou colocar 6, 2 e menos 3. Tudo isso aqui sobre o módulo de cada um deles. Vamos lembrar que o módulo, pessoal, é só você pegar a raiz quadrada de quem? De cada componente do vetor elevado ao quadrado. Então, fica 2 ao quadrado aqui. Deixa eu diminuir um pouco mais ainda o zoom aqui. Isso. Fica 2 ao quadrado aqui, mais menos 4 ao quadrado, mais esse 4 aqui ao quadrado de novo. Vezes no caso, 6 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Aí vou fechar isso aqui e vou passar essa conta a limpo lá do outro lado, que isso aqui ficou uma porcaria feita aqui. Eu sei que tá muito ruim, vou fazer essa conta de novo aqui, mais nítida do outro lado, porque uma vez tinha um colega meu, professor, que falou uma coisa que me tocou, que é bem interessante. É o seguinte, o quadro é um retrato da sua aula, né? Quer dizer que se você tiver um quadro desorganizado, é porque a sua aula é desorganizada. Se você tiver um quadro organizado, teoricamente a sua aula vai ser melhor, pelo menos vai ser mais organizada. E eu sigo muito essa ideia. Então, deixa eu refazer aquela última conta aí, que lá ela ficou totalmente embolada, acredito que ninguém conseguiu ver direito. Aqui é o seguinte, a gente vai ter arco cosseno, aqui fica 2 menos 4 e 4. Depois aqui fica 6, 2 e menos 3. Vai ser o produto interno disso aqui, tomado em módulo. Tomado em módulo. Aqui vai aparecer uma raiz de quem? De 2 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que é a raiz do primeiro, que é o módulo do primeiro vetor. Vezes, mesmo caso aqui, também elevado ao quadrado. Ok, agora é trabalho quase que braçal. Jogar na calculadora, apertar o botão de igual e ver quanto que dá essa continha aqui. Está bem tranquilo. Deixa eu só dar uma simplificada nela primeiro. Ó, se eu pegar menos 2 e multiplicar por 6, dá 12, menos 4 com 2 dá menos 8, e 4 vezes menos 3 dá menos 12. Isso. Só que vai ser pego em módulo. Tudo isso sobre quem? Sobre raiz de quem? 2 ao quadrado é 4. Vamos fazer direto, pessoal? Olha só, aqui daria 4, vou colocar aqui embaixo. Aqui dá 4. Aqui vai dar o quê? 16, não é isso? E aqui vai dar 16 também. Então, 16 com 16, 32. 32 mais 4 vai dar 36. Então, fica a raiz de 36 aqui, que eu sei que é 6.
Aqui agora, o que vai acontecer aqui? Fica 36 mais 4 mais 9. Então, vai dar raiz de 49. Logo, o θ nosso vai ser arco cosseno de quem? Corta o 12 com 12, vai sobrar aqui menos 8 em módulo. Raiz de 36, eu sei que é 6. Raiz de 49, eu sei que é 7. 6 vezes 7, 42. Agora você pede uma ajuda ao bom e velho Cássio e vê quanto que dá isso aqui. Lembra de verificar se a calculadora está em radianos, tá? Para ver, na verdade é o seguinte, não, deixa eu falar o contrário. Se você deixar a calculadora em radianos, que é quando aparece o R, você acaba tendo um ângulo medido em radianos. Eu vou colocar em D, que aí o ângulo fica medido em graus. Fica mais fácil para a gente enxergar, que é mais habitual para a gente. Então, tá o Dzinho aqui. Lembra que em inglês, graus começa com D. Aí fica assim, módulo de menos 8 é 8, dividido por 42, dá então 79,01 graus. Vai ser o ângulo entre aqueles dois planos aí. Por essa conta, pessoal, significa então que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo em questão aqui, ele vai valer, né? Esse aqui vale 79 graus, consequentemente, esse ângulo aqui também é 79 graus aproximadamente. Tá claro isso, pessoal? Não tá claro isso? Entenderam essa primeira ideia? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Talvez? Tá. Vamos lá, então. O próximo exemplo dessa sequência aqui, gente, ele é um pouco mais difícil para entender. Então, eu conclamo vocês a prestar um pouco mais de atenção. É o seguinte, deixa eu falar qual que é o exemplo aqui, que fica mais fácil para entender. Eu falei para vocês que se vocês têm um plano e outro plano, esses dois planos aqui são infinitos. Logo, a interseção deles é uma reta, eu só fiz um pedaço dela, mas seria uma reta infinita. Se eu prolongar essa reta aqui, ela vai ser infinita para os dois lados, já que o plano em si é infinito. A próxima atividade nossa aí é calcular quem é a equação paramétrica dessa reta. Tá? É o que a gente vai fazer. É o exemplo 7, tá? Da mesma página aqui. Exemplo 7, encontre uma equação de uma reta L de uma reta L de interseção dos planos alfa e beta anteriores. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu queria que vocês pensassem um pouco e me dissessem. Quando você trabalha com uma equação de uma reta, vou lembrar o seguinte, a equação paramétrica de uma reta, genericamente, ela é dada por essa fórmula aqui, x igual a x0 mais at, y igual a y0 mais bt, e z igual a z0 mais ct. Por sua vez, pessoal,
Quando você trabalha com a equação de um plano, só relembrando aqui, o plano ele vai ser dado por essa fórmula aqui. Eu usei o A, o B e o C aqui, então eu vou usar uma letra diferente aqui. A equação de um plano, você pode ter aqui vamos pegar uma letra diferente, vou usar aqui mas o alfa eu uso, deixa eu pensar um pouco aqui as componentes dele aqui. Tá. Um plano, você pode então ter o seguinte, em vez de utilizar o A, o B e o C que eu usei aqui, eu vou utilizar aqui o M mais um N mais um L, poderia ser o L ter sido o último, igual a zero. Essa primeira equação aqui vai ser a equação de uma reta. Essa segunda equação aqui vai ser a equação de um plano. Então, aqui nós temos uma reta e aqui nós temos um plano. Eu vou especificar aqui os dois vetores em relação ao qual nós precisamos trabalhar. Se eu pegar o vetor aqui V, como sendo o vetor A, B e C, e pegar aqui, no caso, um vetor U, como sendo M, N e L, a minha pergunta é a seguinte: o que o vetor V é da reta, que eu vou chamar de reta R, e o que o vetor U é do plano que eu vou chamar de plano alfa? Eu queria que vocês se prontificassem e me dissessem qual é a relação que existe entre o vetor V e a reta R, e o vetor U e o plano alfa. Paralelo e ortogonal. Ah, menina, tá correto. Tá certo, Robson. Respondeu perfeitamente. O que acontece é que esse vetor V aqui, pessoal, ele é paralelo à reta, ao passo que o vetor U é ortogonal à reta. Certo a primeira ideia? Então, o vetor U é ortogonal à reta, o vetor V é paralelo à reta. Onde é que eu quero chegar com essa historinha aqui? Eu vou usar isso aqui para poder inferir algumas coisas aqui à frente. Bom, se você pegar o que eu acabei de fazer anteriormente lá, pessoal, eu tinha o vetor N1 como sendo 2, menos 4 e 4, e esse vetor aqui, N1, é ortogonal, ou normal, se você preferir, ortogonal a alfa. O outro vetor, N2, que eu tinha, que no caso era o 6, o 2 e o 3, e o menos 3, desculpa, ele é ortogonal a beta. Agora eu vou tentar inferir algumas coisas com vocês, que não são triviais, mas acredito que a gente consiga aqui. Pessoal, se você olhar o desenho anterior aqui, pelo desenho anterior, eu tenho então que o encontro aqui é uma reta. O que acontece? Se eu conseguisse achar o vetor tal que essa reta aqui seja paralela, eu consigo pegar e achar a reta que eu preciso, desde que eu tenha um ponto que passe por essa reta. Olha só, essa reta aqui que eu estou com a caneta em cima aqui, é uma reta que liga os dois pontos, certo? É a reta que liga os dois pontos. Como é que você poderia pensar dessa maneira aqui? Pense que você tem a parede, olha para a parede do seu quarto e olha para o chão do seu quarto. Olha para a parede e para o chão. Exatamente a ligação entre a parede e o chão, aquela lista, né, que fica ali, no caso, é como se fosse essa reta aqui. Entenderam quem é essa reta? Olha para a parede e para o chão do seu quarto. Aquela lista lá, exatamente daquela curvinha, tem uma reta de fora a fora, onde você coloca o rodapé, que no caso é como se fosse essa reta que está ligando aqui. Certo? Então, nessa reta aqui, ela tem pontos do plano alfa e tem pontos do plano beta. Infinitos pontos. Perfeito. E mais uma coisa. Se eu conseguisse achar, então, essa reta aqui, aliás, um vetor tal que essa reta aqui fosse paralelo e um ponto, eu conseguiria pegar e achar a reta que eu preciso. Aí que vem o X da questão. É bem interessante isso. Olha só que coisa interessante. Isso é bem legal.
Olha para esse vetor N1 e esse vetor N2 que eu peguei e defini aqui hipoteticamente. Certo? O que eu vou fazer aqui, pessoal, é o seguinte, eu vou achar um vetor que seja ortogonal a esses dois vetores aqui. Se eu pegar um vetor que é ortogonal a esses dois vetores aqui, e pegar um ponto que pertence a essa reta aqui, eu consigo achar a reta que eu preciso. Então, passo a passo. O primeiro passo aqui para resolver essa questão é determinar um vetor ortogonal ao vetor N1 e N2. Aí, pessoal, eu pego e deixo para vocês pensarem. Quem pode me dar uma dica aí, com tudo que já foi visto, de um vetor que seja ortogonal ao N1 e ao N2 ao mesmo tempo? Calcular o produto vetorial, correto, Robson. Se eu calcular o produto vetorial entre N1 e N2, eu consigo um vetor que vai ser ortogonal aos dois ao mesmo tempo, correto? É matéria já dada. O produto vetorial de N1 por N2 é aquela fórmula que envolve determinante, tá, pessoal? Vou colocar aqui o I, o J e o K. Eu vou fazer o seguinte, não dá para fazer aqui do ladinho. E aqui eu vou colocar o 2, o menos 4 e o 4, o 6, o 2 e o menos 3. Dessa maneira aqui eu vou conseguir achar o produto vetorial que eu preciso. Então percebam só, desenvolvendo aqui, ó, I vezes menos 4 dá menos 4, com menos 3 dá 12 positivo, dá 12I. J vezes 4, 4J, que multiplica 6, 24J. Depois aqui, K vezes 2 vai dar 4K. Subindo, gente, ó, dá mais 24K. Depois aqui, 2 vezes 4, 8, vai ficar 8i, só que negativo. E menos 3 com 2 vai dar menos 6, fica mais 6j. Moral da história, eu vou ter então que o produto vetorial aqui vai ser 12i menos 4i, vai dar 4, menos 8i vai dar 4i. 24. 24 mais 6 vai dar 30. E 4 mais 24 vai dar 28. Tudo bem, pessoal? Consegue enxergar aqui? Todo mundo? Então, o que eu calculei aqui foi o produto... só um minutinho. Diminuir aqui. Agora sim. Então, rapidinho. Aqui, ó, o que eu calculei aqui foi o produto vetorial entre o vetor N1 e N2, que deu 4i mais 30j mais 28k. Eu vou escrever isso lá do outro lado, para a gente finalizar a conta, então. Vou chamar de vetor V, tá? Vou dar um nome aqui para ele, chamar isso aqui de vetor V. Então, pessoal, o vetor V nosso que nós calculamos aí na folha anterior, ele é 4, 30 e 28. Já temos, então, o vetor que eu preciso. 4, 30 e 28. Alguém deu uma rabiscada aqui, mas tudo bem, acontece.
Muito bem, gente, vamos continuar aqui. Continuando aqui, beleza, eu vou voltar para essa figurinha aqui. Olha para essa figura aqui, gente. Eu já tenho, no caso, um vetor que é ortogonal aos dois vetores N1 e N2. Eu preciso de um ponto que pertença a essa reta aqui. Como é que eu faço para achar esse ponto que pertence a essa reta? É relativamente simples. Eu tenho aqui embaixo, se você observar, os dois planos. Estão vendo? Aqui temos os dois planos. Plano alfa e plano beta que está aqui embaixo. Eu preciso de um ponto que pertence aos dois planos ao mesmo tempo. Então, a maneira mais prática de você fazer isso aqui é o seguinte. Só um minutinho aqui, peraí. Isso. A maneira mais prática da gente fazer isso aqui é o seguinte. Eu posso pegar Estão me ouvindo, pessoal, aí, todo mundo? Sim. Sim? Então, que apareceu um negócio aqui estranho, mas enfim. Vamos lá. Nós temos menos de um minuto aqui. Pessoal, em menos de um minuto, eu não consigo finalizar essa conta. Eu vou escrever aqui os dois planos em questão e vou dar aquele tempinho básico para a gente poder continuar depois. O plano alfa é esse aqui. O plano beta é esse aqui. Que é 4. Bom, então olha só, como falta menos de um minuto, pessoal, vou parar aqui. Daqui a 5 minutos, tá? No caso, às 8h15 eu retorno com vocês, tá bom? Até daqui a 5 minutos.